Lendas urbanas do Brasil. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo nosso. O Brasil é um país de cores, ritmos e histórias, mas também é um território de mistérios que atravessam gerações. Em cada cidade, vila ou estrada esquecida, existem lendas que desafiam a razão e continuam a aterrorizar aqueles que ousam ouvi-las. Algumas são tão antigas que se confundem com o folclore. Outras surgem de relatos recentes, quando alguém jura ter visto algo impossível de explicar. Imagine caminhar por uma rua deserta à noite, sentir o vento frio e perceber que está sendo observado, sem conseguir ver quem ou o quê. Ou pensar estar sozinho em casa e ouvir passos, sussurros ou choros que não deveriam estar ali. Essas histórias não são apenas contos de assombração. Elas carregam o medo e a curiosidade de um povo que aprendeu a conviver com o desconhecido. Neste vídeo, vamos explorar lendas urbanas brasileiras que vão muito além do que você já ouviu falar. Histórias de homens que se escondem nas sombras, espíritos que vagam por florestas e matas, criaturas que surgem em cidades e vilarejos e relatos que parecem verdadeiros demais para serem ignorados. Prepare-se para uma viagem pelo lado mais sombrio do Brasil, onde cada canto guarda segredos e cada história pode fazer você questionar a realidade. O que você está prestes a ouvir vai mexer com sua imaginação, despertar medos antigos e revelar que o desconhecido não está apenas nas páginas de livros ou nas telas de cinema. Ele está aqui, à sua espera, pronto para se mostrar de maneiras que você jamais imaginou. O Homem do Saco é uma das lendas mais antigas e reconhecíveis do Brasil, mas poucos conhecem a profundidade de sua presença nas histórias e medos populares. Tradicionalmente, ele é descrito como um homem encapuzado que vaga pelas ruas silenciosas à noite, carregando um saco onde coloca crianças desobedientes, levando-as embora sem deixar rastros. Para os mais novos, ele sempre foi uma figura de advertência, uma maneira de manter os filhos em segurança. Mas a lenda vai muito além de um simples castigo moral. Em várias regiões do país, moradores relatam ter visto vultos à beira de estradas desertas, em vielas sem iluminação, ou mesmo próximos a casas antigas, com a sensação de que algo os observava enquanto passavam. A descrição pode variar. Alguns o enxergam como um homem grande e magro, outros como uma sombra que se move silenciosamente, mas todos relatam a mesma sensação de pavor que parece atravessar a própria pele, como se o medo fosse palpável. Existem registros de pessoas que juram terem sentido sua presença mesmo sem vê-lo. Um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som de passos que não pertencem a ninguém. O frio intenso que surge de repente, a sensação de que algo invisível está ao seu redor. Algumas versões modernas da lenda indicam que ele não se limita mais às crianças. Ele se tornou um símbolo do perigo desconhecido que espreita nas sombras da cidade, nos becos pouco iluminados, nas estradas abandonadas. Algumas pessoas afirmam ter encontrado sinais de sua passagem, sacos deixados em terrenos abandonados, objetos desaparecidos de forma inexplicável, ecos de risadas ou choros que desaparecem assim que alguém tenta identificar sua origem. O Homem do Saco, dessa maneira, se transforma em uma presença que desafia o entendimento humano, uma entidade que personifica o medo instintivo, o alerta silencioso de que o mundo nem sempre é seguro. O que torna essa lenda ainda mais fascinante é como ela se manteve viva ao longo de gerações, adaptando-se à realidade de cada época. No passado, era um aviso para que crianças obedecessem aos pais. Hoje, ele é uma história contada em aplicativos, vídeos e redes sociais, perpetuando o mistério e a sensação de vulnerabilidade que sempre carregou. Em pequenas cidades do interior,
Os relatos continuam a surgir, muitas vezes envolvendo encontros inesperados à noite, quando a rua parece deserta e a sensação de que algo está prestes a acontecer se torna quase física. A figura do homem do saco, embora muitas vezes invisível, deixa uma marca profunda naqueles que a encontram, seja em sonhos, memórias ou relatos de quem esteve no lugar errado, na hora errada. Ele representa o medo que atravessa o tempo, a sombra que se esconde nos detalhes do cotidiano e que só se revela para aqueles que ousam notar o inexplicável. O impacto do homem do saco vai além do simples terror. Ele nos obriga a questionar nossa percepção da realidade. É a linha tênue entre o que conhecemos e o que nos assusta, a lembrança de que nem tudo pode ser explicado e que algumas histórias, mesmo transmitidas de boca em boca, carregam uma verdade perturbadora. Ele nos faz sentir vulneráveis, atentos e desconfiados, lembrando que o desconhecido está sempre à espreita, pronto para se manifestar de maneiras que não podemos antecipar. Cada relato, cada testemunho, cada história passada de geração em geração reforça a ideia de que o homem do saco não é apenas uma lenda, mas uma presença viva na memória coletiva do Brasil, um símbolo do medo, da curiosidade e da eterna luta entre a coragem e a prudência diante do desconhecido. A Dama do Espelho é uma das lendas urbanas mais fascinantes e ao mesmo tempo perturbadoras do Brasil, porque ela brinca com a percepção e o reflexo, explorando medos que parecem inofensivos à primeira vista, mas que se tornam impossíveis de ignorar quando a história se aproxima da realidade pessoal de quem ouve. Dizem que ela aparece em espelhos à noite, em quartos escuros ou banheiros silenciosos, quando ninguém mais está por perto, e que seu reflexo não segue os movimentos do observador. Quem já testemunhou essa presença relata uma sensação imediata de frio na espinha, uma opressão quase física que cresce a cada segundo, e uma estranha intuição de que aquele reflexo guarda algo a mais do que a simples aparência de uma mulher pálida e sombria. Em algumas cidades, relatos indicam que a Dama do Espelho surgiu após tragédias pessoais, como suicídios, mortes repentinas ou desaparecimentos de jovens, criando uma conexão direta entre o sofrimento e a manifestação sobrenatural que agora assombra o reflexo de qualquer espelho. Histórias modernas contam que basta olhar fixamente para o espelho em silêncio absoluto por alguns instantes para que a figura apareça lentamente, movendo-se de maneira diferente do próprio corpo ou mesmo mostrando expressões que não correspondem às suas. Alguns relatos ainda descrevem vozes sussurrando palavras incompreensíveis ou gritos contidos que não se originam do ambiente, mas parecem ecoar diretamente dentro da mente de quem observa. Diferente de outras lendas, a Dama do Espelho tem uma característica mais íntima. Ela se manifesta dentro da própria casa das vítimas, tornando o medo impossível de escapar. Pessoas relatam noites inteiras acordadas, olhando para o espelho sem conseguir se afastar, presas entre a curiosidade e o terror de que algo possa atravessar o vidro. O que torna essa lenda ainda mais intrigante é que a Dama do Espelho não é uma ameaça física direta, mas psicológica. Ela atua na mente, causando paranoia, insônia e um constante estado de alerta, tornando impossível ignorar sua presença. Algumas famílias afirmam ter evitado espelhos em determinados cômodos por meses, acreditando que a figura poderia se alimentar do medo humano, crescendo mais forte quanto mais atenção era dedicada a ela. Pesquisadores e curiosos investigam as origens dessa lenda, apontando para rituais antigos e superstições herdadas de tempos coloniais, onde acreditava-se que espelhos eram portais para outras dimensões e que certos espíritos conseguiam atravessar a barreira do reflexo para manifestar-se no mundo real.
Além disso, a Dama do Espelho se manifesta de maneiras diferentes dependendo da região e da história que a cerca. Em algumas cidades do interior, ela é vista com longos cabelos escuros e olhos vazios, enquanto em áreas urbanas recentes, relatos descrevem uma mulher com traços modernos, mas com a mesma aura de terror e tristeza que a lenda tradicional carrega. A presença dela é tão poderosa que muitos acreditam que uma simples olhada em um espelho à noite pode marcar a vítima, despertando eventos inexplicáveis nos dias seguintes, como sombras que se movem sem motivo, vozes distantes ou objetos que desaparecem e reaparecem misteriosamente. O impacto da Dama do Espelho vai além do susto momentâneo. Ela transforma a percepção do cotidiano, faz o observador questionar a própria realidade e mexe com a sensação de segurança dentro de sua própria casa. Cada relato reforça a ideia de que nem sempre o que vemos é confiável e que certas presenças se escondem nos detalhes que ignoramos. Ao explorar essa lenda, percebemos que o medo verdadeiro não vem do que está à frente de nós, mas do que pode estar nos observando silenciosamente através de um simples reflexo, pronto para se revelar no momento em que nos sentimos mais vulneráveis e sozinhos. O fantasma do sertão é uma das lendas menos conhecidas, mas talvez uma das mais arrepiantes do Brasil, porque surge em locais isolados, onde o silêncio e a vastidão do interior tornam qualquer encontro com o inexplicável ainda mais aterrorizante. Nas pequenas cidades e vilarejos do sertão, há relatos de viajantes, moradores e trabalhadores rurais que afirmam ter visto figuras fantasmagóricas vagando por estradas de terra, entre plantações ou ao redor de casas abandonadas, sempre ao anoitecer ou nas primeiras horas da madrugada. Essas figuras geralmente aparecem como vultos etéreos, às vezes cobertos por mantos sujos ou roupas antigas, com olhos que parecem brilhar na escuridão e passos silenciosos, mesmo em terrenos secos e pedregosos, aumentando a sensação de que estão observando cada movimento do intruso. Alguns relatos contam que o fantasma do sertão é o espírito de pessoas que morreram tragicamente, vítimas de acidentes, doenças ou violência, e que agora vagam entre os vivos em busca de justiça, vingança ou simplesmente companhia. Em várias cidades do interior nordestino, histórias são passadas de geração em geração sobre fazendeiros que desapareceram sem explicação, ou crianças que foram encontradas dias depois em lugares estranhos e que todos afirmavam ter visto, antes do desaparecimento, uma sombra silenciosa seguindo-os de perto. O medo gerado por esses relatos fez com que certas estradas fossem evitadas à noite, mesmo por quem vive ali há décadas, como se a própria terra guardasse a memória das almas que não encontraram descanso. O aspecto mais perturbador dessa lenda é a sensação de presença constante. Aqueles que afirmam ter encontrado o fantasma do sertão descrevem uma opressão no ar, um frio intenso que não é natural, sussurros incompreensíveis e, em alguns casos, mudanças repentinas no ambiente, como portas batendo sozinhas, animais agitados sem razão aparente e sons de passos que não têm origem. Essa presença invisível transforma o cotidiano em algo imprevisível, tornando qualquer passeio noturno uma experiência marcada pela tensão. Diferente de lendas urbanas que surgem nas cidades, o fantasma do sertão se alimenta do isolamento, da vastidão do ambiente e da sensação de vulnerabilidade que o deserto ou as plantações proporcionam, criando um medo que é ao mesmo tempo psicológico e sobrenatural. Algumas versões modernas da lenda indicam que o fantasma do sertão também pode se manifestar como avisos sutis, sinais que antecedem acontecimentos trágicos ou desaparecimentos. Moradores afirmam que, ao notar movimentos estranhos na noite ou sentir uma presença ao lado de suas casas, muitas vezes conseguem evitar acidentes ou perdas,
interpretando essas aparições como uma tentativa de comunicação entre o mundo dos vivos e dos mortos. O fenômeno cria um dilema entre ceticismo e crença, pois ninguém consegue explicar completamente a origem dessas manifestações. E, ao mesmo tempo, muitos não conseguem ignorá-las, sentindo que há forças além da compreensão humana à espreita nos campos e estradas do sertão. O fantasma do sertão mostra que o medo no Brasil não está restrito às grandes cidades ou às figuras clássicas do folclore. Ele se esconde nos lugares mais remotos, nos detalhes que passam despercebidos e na memória de quem conhece bem o ambiente em que vive. Cada relato reforça a sensação de que o país guarda mistérios profundos, que mesmo em tempos modernos permanecem intactos, capazes de atravessar gerações e assustar até os mais céticos. É um medo silencioso, imprevisível, que transforma noites comuns em experiências de tensão absoluta, lembrando que em certos cantos do Brasil, a escuridão não é apenas ausência de luz, mas a presença viva de histórias que jamais deveriam ser esquecidas. O choro da mãe desaparecida é uma das lendas mais emocionantes e ao mesmo tempo angustiantes do Brasil, porque mistura o sobrenatural com a dor humana mais profunda, transformando tragédias em histórias que atravessam gerações. Essa lenda conta que mulheres que perderam seus filhos de forma trágica, por acidentes, doenças ou violência, aparecem à beira de estradas, rios ou casas abandonadas, chorando incessantemente, em um lamento que ecoa pela noite e assusta quem se aproxima. Aqueles que ouvem o choro relatam uma sensação física de aperto no peito, uma mistura de medo e compaixão que se intensifica conforme o som se aproxima ou parece rodear o ambiente. É um chamado que ninguém consegue ignorar. Um grito que atravessa não apenas o espaço, mas também a alma daqueles que o escutam. A força desta lenda está no impacto psicológico que causa. Muitas pessoas afirmam ter seguido o choro tentando ajudar, apenas para perceber que ele desaparece misteriosamente, deixando um silêncio absoluto e a sensação de que algo invisível observava cada movimento. Em algumas regiões, histórias contam que aqueles que ignoram o lamento podem ser seguidos por aparições durante dias, sentindo presenças estranhas em casa, objetos que se movem sozinhos ou sombras que surgem repentinamente. Acredita-se que o espírito da mãe esteja preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, incapaz de descansar enquanto a dor e a perda não forem reconhecidas ou compreendidas. Essa presença constante transforma qualquer ambiente em um local de tensão, onde o medo não é apenas do sobrenatural, mas também da empatia extrema e do peso emocional que o choro transmite. Relatos modernos reforçam o caráter atemporal da lenda. Motoristas que trafegam por estradas desertas à noite afirmam ter visto figuras femininas, geralmente vestidas de branco ou em roupas antigas, sentadas à beira do caminho ou caminhando lentamente, sempre com o semblante triste e os olhos voltados para o vazio. Ao se aproximarem, muitos percebem que o corpo da mulher parece etéreo, quase transparente, e que o lamento não é apenas audível, mas quase palpável, como se vibrasse no ar. Algumas famílias relatam fenômenos semelhantes dentro de suas próprias casas, com choro que não parece ter origem física, portas que batem sem explicação e o cheiro de perfume, ou flores murchas que paira em cômodos vazios. Essa mistura de sensações físicas, auditivas e emocionais transforma a lenda em algo que vai muito além da narrativa. Ela se torna uma experiência completa de medo e desconforto, conectando a realidade com o imaginário de maneira angustiante. O choro da mãe desaparecida também é fascinante por sua universalidade. Embora cada região apresente variações nos detalhes, a essência da lenda permanece a mesma. O sofrimento de uma mãe que transcende a morte e encontra formas de se manifestar,
lembrando os vivos do preço da perda e da fragilidade da vida. A lenda provoca reflexão, empatia e terror ao mesmo tempo, mostrando que algumas das experiências mais assustadoras do Brasil não envolvem monstros ou criaturas sobrenaturais clássicas, mas sim a presença de dor que não encontra descanso, que se manifesta de forma sutil ou intensa, mas sempre perturbadora. Cada relato confirma que, em certos momentos, o medo não vem do que vemos, mas do que sentimos, e que o choro da mãe desaparecida é capaz de invadir a mente, o coração e a percepção da realidade de qualquer pessoa que tenha coragem de ouvir suas lamentações. O Sussurro da Floresta é uma das lendas mais enigmáticas e arrepiantes do Brasil, porque se passa em um ambiente onde o desconhecido se mistura com a natureza, criando uma sensação de isolamento e vulnerabilidade impossíveis de ignorar. Nas profundezas da Mata Atlântica, da Amazônia e de outras florestas densas do país, viajantes, caçadores e moradores de comunidades ribeirinhas afirmam ter ouvido vozes suaves, quase imperceptíveis, que chamam pelo nome ou sussurram palavras incompreensíveis. Quem se aproxima com atenção relata que os sons parecem vir de todas as direções ao mesmo tempo, tornando impossível identificar sua origem. Aqueles que ousam seguir os sussurros muitas vezes se perdem, sentindo que a floresta se fecha ao seu redor, transformando caminhos familiares em labirintos aterrorizantes. Alguns pesquisadores locais acreditam que os sussurros pertencem a espíritos protetores da floresta, entidades que punem aqueles que desrespeitam o ambiente ou invadem seus territórios sem cuidado. Outros acreditam que são vozes de antigos habitantes que desapareceram misteriosamente entre árvores e rios, presos entre o mundo dos vivos e o sobrenatural, repetindo eternamente suas últimas palavras. Testemunhas descrevem uma sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis, de que cada passo é acompanhado e de que a floresta ganha vida própria, movendo sombras e criando sons que confundem a percepção humana. Em algumas comunidades, as pessoas evitam certos trechos à noite, sabendo que o sussurro pode se intensificar e provocar encontros tão assustadores que alteram a sanidade de quem os vivencia. Além do medo, o sussurro da floresta desperta uma mistura de curiosidade e fascínio. Histórias relatam encontros com vultos que surgem entre a vegetação, figuras humanas ou animais que parecem flutuar no ar, e a presença de luzes estranhas entre árvores densas, sempre acompanhadas do sussurro incessante. Algumas pessoas que viveram essas experiências descrevem sonhos vívidos ou pesadelos que começam logo após ouvir os sons, como se a floresta tivesse se infiltrado na mente, tornando impossível esquecer o encontro. Há ainda relatos de desaparecimentos inexplicáveis, pessoas que foram encontradas dias depois em locais distantes, sem memória de como chegaram ali, sempre afirmando ter ouvido vozes que as guiavam ou afastavam de caminhos seguros. O sussurro da floresta também mostra como o medo no Brasil não se limita ao urbano ou ao cotidiano. Ele surge no coração da natureza, em lugares onde a escuridão é absoluta e a sensação de isolamento é total, transformando qualquer caminhada noturna em uma experiência de tensão extrema. Diferente de lendas que se concentram em figuras físicas, o sussurro atua de maneira sutil, mas poderosa, manipulando sentidos, percepção e emoções. Aqueles que o vivenciam não apenas sentem medo, mas também desconfiança, incerteza e uma sensação persistente de que a própria floresta está viva e alerta, observando cada movimento. Essa lenda também evidencia a relação ancestral do povo brasileiro com a natureza e o desconhecido. Ela lembra que certos lugares carregam memórias que ultrapassam gerações, que cada árvore, rio e caminho
pode esconder histórias que jamais devem ser subestimadas. O sussurro da floresta transforma o desconhecido em algo palpável, lembrando que nem todo mistério está nas cidades ou nas sombras de construções humanas. Às vezes, ele vive entre as folhas, no vento que atravessa as árvores e nos sussurros que ninguém ousa repetir em voz alta, desafiando aqueles que têm coragem de ouvir e sobreviver à experiência sem se perder para sempre na vastidão do mistério. As criaturas urbanas modernas representam uma evolução das lendas brasileiras, mostrando que o medo não se limita às tradições antigas, mas se adapta aos tempos contemporâneos e às cidades em constante crescimento. Diferente de fantasmas ou espíritos clássicos, essas figuras surgem nos prédios abandonados, nas ruas desertas de grandes centros, em parques negligenciados e até mesmo em estacionamentos escuros. Moradores e trabalhadores urbanos relatam encontros com vultos que se movem de forma estranha, com corpos alongados ou deformados, olhos que brilham na escuridão e passos silenciosos que parecem seguir qualquer pessoa que esteja sozinha. Ao contrário das lendas rurais, onde o isolamento aumenta o medo, nas cidades a proximidade de outras pessoas não garante segurança. Muitos afirmam que essas criaturas podem se tornar invisíveis ou desaparecer quando alguém tenta chamá-las ou fotografá-las, deixando apenas o frio intenso e a sensação de observação constante. Alguns relatos indicam que essas criaturas urbanas surgem especialmente em locais onde houve tragédias ou eventos violentos, como assassinatos, suicídios ou acidentes, absorvendo a energia desses acontecimentos e tornando o espaço perigoso mesmo para aqueles que não conhecem sua história. Testemunhas afirmam que elas podem manipular sons, fazer vozes familiares ecoarem e criar ilusões visuais, confundindo a mente e tornando impossível distinguir realidade de imaginação. Em alguns prédios abandonados, visitantes relatam sentir que os corredores mudam de tamanho ou se alongam, que portas desaparecem ou reaparecem, e que sombras se movem de maneira independente, sempre acompanhadas de um silêncio pesado, quebrado apenas por passos ou sussurros que não pertencem a ninguém. O aspecto mais aterrorizante das criaturas urbanas modernas é a sensação de que elas não são apenas lendas ou histórias exageradas, mas entidades que interagem com o mundo físico de maneiras sutis, invisíveis e imprevisíveis. Moradores de cidades relatam experiências repetidas, vultos que aparecem atrás de janelas, movimentos de cortinas sem vento, barulhos que ecoam por corredores vazios e, em alguns casos, ataques breves e inexplicáveis que deixam marcas físicas. Esses fenômenos transformam o ambiente urbano, normalmente visto como seguro ou familiar, em um terreno de incerteza, onde cada sombra ou ruído pode esconder algo que desafia toda a lógica. Ao explorar essas lendas modernas, percebemos que o medo urbano não é apenas uma extensão das tradições antigas, mas uma criação própria das cidades. Ele se manifesta na interação entre espaço abandonado, energia negativa de eventos passados e a imaginação humana, potencializando o impacto psicológico. Diferente do homem do saco ou da dama do espelho, que se relacionam com crianças ou espaços domésticos, essas criaturas desafiam adultos e jovens, lembrando que a escuridão não é exclusiva do campo ou das casas antigas. Ela também vive entre concreto, vidro e metal, sempre à espreita, pronta para testar os limites da percepção humana. As criaturas urbanas modernas mostram que o Brasil continua a ser um país de mistérios vivos, que se adaptam com o tempo e com o ambiente, lembrando que nem toda lenda antiga desaparece. Algumas se transformam, se renovam e continuam a assustar de formas que poucos imaginam.
tornando impossível caminhar sozinho à noite sem sentir que o desconhecido pode estar apenas a um passo de distância. Essas histórias reforçam que, mesmo nas cidades mais iluminadas, há cantos onde o medo se esconde, esperando por aqueles que ousam atravessá-los sem saber que não estão realmente sozinhos. O que todas essas lendas brasileiras têm em comum é que elas não existem apenas nas páginas de livros, nas histórias contadas à noite ou nos vídeos que circulam na internet. Elas vivem na memória coletiva, nos relatos de quem cruzou com o inexplicável e sentiu o medo puro invadir cada fibra do corpo. Do homem do saco, que espreita nas ruas desertas, a dama do espelho que observa silenciosa nos reflexos, passando pelo fantasma do sertão que assombra estradas e plantações, o choro da mãe desaparecida que ecoa nas noites solitárias e o sussurro da floresta que se infiltra nas mentes mais corajosas, até as criaturas urbanas modernas que caminham nas cidades entre prédios abandonados e ruas desertas. Todas essas histórias formam um mosaico de mistério, terror e fascínio. Elas provam que o medo no Brasil não tem limites e que o desconhecido está presente em todos os cantos, esperando para testar nossa coragem. Ao longo deste vídeo, você percebeu que o terror brasileiro não se resume a monstros clássicos ou figuras folclóricas. Ele está naquilo que desafia nossa percepção, naquilo que mistura realidade e imaginação, tornando cada encontro único e inesquecível. Cada relato confirma que o medo pode ser invisível, psicológico e ainda assim absolutamente real, porque ele se manifesta na reação, na tensão e no instinto humano mais primitivo. É um lembrete de que nem tudo que existe pode ser explicado e que certas presenças permanecem mesmo quando fechamos os olhos ou nos afastamos dos lugares assombrados. O que torna essas lendas ainda mais perturbadoras é a sua capacidade de atravessar o tempo e se adaptar a novas gerações, renovando-se com a imaginação humana. O homem do saco continua a existir em ruas silenciosas e histórias infantis. A dama do espelho habita os lares modernos e espelhos de quartos escuros, enquanto o fantasma do sertão e o sussurro da floresta permanecem nas regiões mais remotas, mostrando que o Brasil é um país de contrastes, mas também de mistérios que permanecem vivos. As criaturas urbanas modernas, por sua vez, provam que o medo não desaparece com a tecnologia ou a iluminação das cidades. Ele se reinventa, se esconde nos lugares mais inesperados e nos lembra que a escuridão não é apenas ausência de luz, mas presença do desconhecido. Ao final, a sensação que permanece é de que o Brasil nunca deixa de nos assombrar. Cada cidade, cada estrada, cada floresta ou prédio abandonado guarda segredos que muitos jamais ousariam investigar. Essas lendas urbanas nos lembram que o medo é parte intrínseca da experiência humana, uma força que nos alerta, nos fascina e nos desafia. E mesmo que você tente racionalizar, explicar ou ignorar, há algo profundo nelas que permanece dentro de nós, sussurrando, observando e, às vezes, cruzando nosso caminho de maneiras que jamais imaginamos. Ao encerrar esta jornada pelo lado mais sombrio do Brasil, você percebe que o desconhecido não é apenas uma história, ele é uma presença viva, pulsando nos cantos esquecidos, pronto para despertar o medo e a curiosidade daqueles que têm coragem de encará-lo.